As chuvas de novembro caíam em lençóis frios e persistentes sobre Brooklyn, transformando as ruas em espelhos que refletiam o brilho âmbar dos postes de luz. Era o tipo de noite que fazia as pessoas andarem mais depressa, encolhendo os ombros contra o frio, ansiosas para chegar a casa, ao calor e ao jantar. Mas para Sarah Mitchell, casa ainda estava a horas de distância. Ela estava atrás do balcão do Tony's Diner, um estabelecimento de cromado e vinil que ocupava o canto da Quinta Avenida com a Union Street desde 1967. O cheiro de café, bacon, gordura e torta preenchia o ar. Um conforto para alguns, um lembrete de turnos intermináveis para Sarah. Ela limpava o balcão de formica pela 100ª vez naquele dia, seu reflexo encarando-a de volta de sua superfície brilhante. Aos 28 anos, ela parecia cansada. Não apenas cansada do fim de turno, mas o tipo de exaustão que se instala nos ossos e permanece lá. A Mesa 6 precisa de um reabastecimento, latiu Tony Castellano da janela da cozinha. Ele era um homem corpulento, na casa dos 60 anos, com manchas de suor permanentes sob os braços e uma voz que podia cortar o caos da corrida do jantar. E alguém está a beber aquele café há 40 minutos. Ou pede comida ou segue em frente. Entendido, Tony, Sarah respondeu, pegando a cafeteira. Seus pés doíam em seus tênis gastos, o mesmo par que ela vinha querendo substituir há 3 meses. Mas tênis custam dinheiro, e dinheiro ia para aluguel, contas e as despesas médicas de Emma. Sempre as despesas médicas. Ela fazia suas rondas com eficiência praticada, sorrindo para clientes regulares, conversando um pouco com os trabalhadores da construção civil que entravam depois de seus turnos. Este era o seu segundo emprego. Durante o dia, ela trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico em Park Slope. 2 empregos significavam que ela conseguia quase manter a cabeça acima da água. Quase. Ei, Sarah, você tem uma filha, certo? Perguntou Dennis, um dos clientes regulares, um carteiro com olhos gentis e uma barba sal e pimenta. Sim, Emma. Ela acabou de fazer 6 anos, respondeu Sarah, enchendo a xícara dele. Ela está bem? Lembro-me de você ter mencionado que ela estava doente. O sorriso de Sarah apertou um pouco. Ela está aguentando. Asma e alguns problemas imunológicos. Estamos a gerir. O que ela não disse foi que gerir significava escolher entre a medicação de marca e a genérica que não funcionava tão bem. Significava manter o apartamento a 17 graus, porque o óleo de aquecimento era caro. Significava Emma passar as tardes com a Sra. Chen ao lado, porque o cuidado infantil era impossível de pagar. Você está a fazer um ótimo trabalho, Dennis disse calorosamente. Essa garota tem sorte de ter você. Sarah assentiu em agradecimento, piscando para afastar o súbito ardor em seus olhos. A gentileza podia desarmá-la mais rápido que a crueldade. A correria do jantar diminuiu por volta das 19h30, deixando apenas um punhado de clientes espalhados pelas cabines. Sarah estava a contar suas gorjetas. $43. Nada mal para uma terça-feira, quando algo lá fora chamou sua atenção. Através da janela encharcada de chuva, iluminada pela placa de neon do restaurante, ela viu uma pequena figura sentada no banco verde do outro lado da rua. Uma criança, um menino, ela pensou, embora fosse difícil dizer através da chuva. Ele estava sozinho. Sarah franziu a testa, olhando em volta do restaurante. Ninguém parecia estar a perder uma criança. Nenhum pai frenético a procurar ou a chamar. Ela olhou para fora novamente. O menino não se mexeu. Ele apenas sentou-se lá, o cabelo escuro grudado na cabeça, os ombros pequenos encolhidos contra o frio. Tony, você está a ver aquilo? Ela perguntou, apontando. Tony mal olhou da chapa. Ver o quê? Aquele miúdo lá fora, no banco. Ele está lá há pelo menos 10 minutos. Não é problema nosso, Tony disse secamente. O miúdo provavelmente está à espera dos pais. Não se envolva. Mas Sarah não conseguia desviar o olhar. O menino usava o que parecia ser um casaco caro, azul marinho com uma espécie de emblema, mas estava encharcado. As calças eram escuras, possivelmente calças sociais, e os sapatos pareciam ser de couro, não de tênis. Tudo nele dizia que era bem cuidado, exceto pelo fato de que ele estava sentado sozinho na chuva.
Vou apenas verificar nele, Sarah disse, desamarrando o avental. Sarah, não. Tony avisou. Se você começar a alimentar todos os vadios que andam por aí, teremos uma fila até o quarteirão. Isto é um negócio. Não vou alimentá-lo. Vou apenas certificar-me de que ele está bem. Tony resmungou algo em italiano que Sarah optou por não entender. Ela pegou um dos guarda-chuvas baratos do restaurante do suporte perto da porta e saiu. O frio a atingiu imediatamente. A temperatura havia caído com a chuva e seu uniforme fino não oferecia proteção. Ela apressou-se pela rua molhada, seus tênis respingando em poças. Ei, docinho! Ela chamou suavemente quando se aproximou do banco. Você está bem? O menino levantou a cabeça e o coração de Sarah apertou. Ele não devia ter mais de 8 ou 9 anos. O rosto estava pálido, os olhos escuros enormes no rosto pequeno. Ele tinha feições delicadas, do tipo que provavelmente o tornariam bonito quando crescesse. Mas agora, ele apenas parecia perdido e assustado. Você está à espera de alguém? Sarah perguntou, abrindo o guarda-chuva sobre os dois. O menino olhou para ela por um longo momento, depois balançou a cabeça lentamente. Você está perdido? Outra pausa. Depois um pequeno aceno. Sarah agachou-se à altura dele, ignorando a água fria que se infiltrava nas calças de seu uniforme. Qual o seu nome? Marco. Ele sussurrou. Sua voz tinha um leve sotaque, talvez italiano ou pelo menos com influência italiana. Oi, Marco. Eu sou Sarah. Onde estão seus pais? O rosto de Marco enrugou um pouco e por um momento Sarah pensou que ele fosse chorar. Em vez disso, ele apertou os lábios e olhou para as mãos. Está tudo bem, Sarah disse gentilmente. Você não precisa me dizer, mas você está encharcado e está frio. Você comeu? Marco balançou a cabeça novamente. Sarah tomou uma decisão. Venha, vamos levá-lo para dentro onde está quente. Podemos descobrir o que fazer a partir daí, ok? Marco hesitou, seus olhos disparando pela rua, como se estivesse a verificar algo ou alguém. Então, ele assentiu e levantou-se. Ele era pequeno para a idade, notou Sarah. Magro, mas não desnutrido. Suas roupas, apesar de encharcadas, eram claramente caras. O casaco tinha uma etiqueta de designer. Os sapatos eram de couro italiano. Ela o levou pela rua e para dentro do restaurante. O calor os atingiu ambos e Marco tremeu violentamente. Oh, querida! Sarah murmurou. Ela pegou uma pilha de guardanapos de papel do dispensador e entregou-lhes. Seque-se o melhor que puder. Tony apareceu na janela da cozinha, o rosto escurecendo quando viu Marco. Sarah, o que eu te disse? Ele é apenas uma criança, Tony. Ele está a congelar e com fome. Vou fazer-lhe uma sanduíche e ligar. Ela pausou. Ligar para quem? A polícia? Algo sobre essa ideia a inquietou, especialmente dado o medo que ela vira nos olhos de Marco. Faça rápido. Tony resmungou. E ele come na cabine dos fundos. Não quero que outros clientes pensem que estamos a administrar uma caridade. Sarah mordeu de volta. Ela precisava desse emprego demais para discutir. Em vez disso, ela guiou Marco até a última cabine no canto, aquela parcialmente escondida por um divisor. Ele sentou-se no assento de vinil vermelho rachado, ainda a tremer. O que você gostaria de comer? Sarah perguntou, sentando-se à sua frente. Marco encolheu os ombros, sem encontrar seus olhos. Ok, que tal isto? Eu faço uma sanduíche de queijo grelhado muito boa e posso arranjar-lhe uma sopa de tomate. Parece bem? Um pequeno aceno. Ótimo! E chocolate quente. Pela primeira vez, algo passou pelo rosto de Marco. Não era bem um sorriso, mas algo próximo de interesse. Sim, por favor. Chegando em breve. Sarah foi para trás do balcão e pôs-se a trabalhar. Ela untou o pão cuidadosamente, adicionou queijo extra, o cheddar bom, não o processado, e grelhou-o até ficar dourado. Ela serviu sopa da panela no fogão, certificando-se de que estava quente, mas não escaldante. E fez o chocolate quente do zero, da maneira que sua mãe a ensinara, com pó de cacau real e um toque de baunilha. Enquanto trabalhava, ela observava Marco no reflexo dos eletrodomésticos de aço. Ele sentava-se perfeitamente imóvel, as mãos cruzadas sobre a mesa. Sua postura era estranhamente formal para uma criança, as costas direitas,
o queixo nivelado. Ele não se mexia, nem olhava em volta curiosamente como a maioria das crianças faria. Em vez disso, ele encarava as mãos com uma intensidade que parecia errada para alguém tão jovem. Sarah notou algo mais, também. Em seu pulso esquerdo, apenas visível abaixo da manga do casaco, havia uma marca vermelha. Não exatamente um hematoma, mas o tipo de marca que vem de algo apertado, como uma corda, ou um zip tie, ou uma restrição de algum tipo. Seu estômago se contraiu. O que tinha acontecido a esta criança? Ela trouxe a comida numa bandeja, colocando-a cuidadosamente. Aqui está. Cuidado, a sopa está quente. Marco olhou para ela e, por um momento, algo cru e vulnerável cruzou seu rosto. Obrigado, ele sussurrou, o sotaque mais acentuado. De nada, querido. Sarah sentou-se novamente na cabine em frente a ele. Ela deveria voltar ao trabalho. Ainda havia mesas para limpar, garrafas de ketchup para reabastecer, mas algo a manteve lá. Talvez fosse a maneira como Marco pegou a sanduíche com as duas mãos, tão cuidadosamente, como se estivesse a manusear algo precioso. Ou talvez fosse a maneira como seus olhos se fecharam quando ele deu a primeira mordida, uma expressão de puro alívio varrendo suas feições. Está bom? Ela perguntou. Marco assentiu, mastigando lentamente. Quando engoliu, disse: Minha mamã costumava fazer sanduíches de queijo grelhado antes. Baffantes? Sarah incentivou gentilmente. O rosto de Marco estremeceu. Ele deu outra mordida, sem responder. Sarah não insistiu. Em vez disso, ela disse: Tenho uma filha. O nome dela é Emma. Ela tem 6 anos. Ela adora sanduíches de queijo grelhado, também, especialmente com sopa de tomate. Onde ela está? Marco perguntou, a voz mal audível. Em casa com nossa vizinha. Ela não está a sentir-se bem hoje. Ela está doente? Sim, ela tem asma e outras coisas, mas ela é forte. Ela vai ficar bem. Marco assentiu seriamente como se entendesse algo sobre doença e preocupação. Ele mergulhou a sanduíche na sopa como Sarah ensinara Emma a fazer e deu outra mordida. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo. Lá fora, a chuva continuava seu ritmo constante contra as janelas. As velhas luzes fluorescentes do restaurante zumbiam no alto. Da cozinha vinham os sons de Tony a limpar a chapa, o raspar de metal em metal. Marco, Sarah disse eventualmente, preciso de saber, alguém está à procura de você? Alguém que se importa com você? A mão de Marco apertou a colher. Depois de um longo momento, ele assentiu. Você tem medo deles? Seus olhos encontraram os dela, e neles Sarah viu algo complicado. Não um medo simples, mas uma mistura de emoções que ela não conseguia decifrar. Eu não tenho medo do meu papai, ele disse calmamente, mas tenho medo de voltar. Por quê? Marco balançou a cabeça. É solitário lá. Todos me vigiam o tempo todo. Não posso ter amigos. Não posso ir a uma escola normal. Não posso... Ele parou, a voz a falhar. Não posso ser normal. O coração de Sarah doeu. Ela ouvira essa nota antes, em sua própria voz tarde da noite, quando contava as contas e se perguntava como faria dar certo. Circunstâncias diferentes, a mesma sensação de estar presa. Eu só queria um dia, Marco continuou, as palavras saindo agora em cascata. Um dia para ser como outras crianças. Então corri quando eles não estavam a olhar. Entrei no metro. Não sabia para onde ir. Eu só queria sentir-me diferente. E você sentiu-se diferente? Marco considerou isto. Foi assustador, mas sim, livre. Sarah estendeu a mão sobre a mesa e tocou gentilmente a mão dele. Marco, seu papai, quem quer que esteja à sua procura, provavelmente está aterrorizado agora. Quaisquer que sejam os problemas em casa, prometo que não valem a pena ele pensar que algo mal lhe aconteceu. Você não entende, Marco disse, puxando a mão para trás. Meu papai é... Ele não é como outros papais. Como assim? Mas Marco apenas balançou a cabeça, recuando para o silêncio. Ele terminou sua sanduíche e sopa, bebeu seu chocolate quente até a última gota. O açúcar e o calor pareciam reanimá-lo um pouco. Um pouco de cor voltou às suas bochechas. Sarah estava a tentar descobrir o que fazer a seguir, quando a porta do restaurante se abriu, trazendo uma lufada de ar frio. 2 homens entraram
E imediatamente os instintos de Sarah dispararam sinais de alerta. Ambos estavam na casa dos 30 anos. Usavam fatos escuros sob casacos compridos de lã. Era alto e de ombros largos, com a cabeça raspada. O outro era mais magro, com cabelo escuro penteado para trás e feições afiadas. Eles moviam-se com uma espécie de propósito controlado que fez Sarah pensar em predadores. Não agressivos, mas inegavelmente perigosos. Marco também os viu. Ele ficou completamente imóvel, o rosto desprovido da pouca cor que ganhara. Ele deslizou para dentro da cabine, tentando fazer-se menor. Mantenha a calma, Sarah sussurrou. Fique aqui. Ela levantou-se e caminhou em direção aos homens, posicionando-se entre eles e a cabine de Marco. Olá. Posso ajudar, senhores? O careca falou primeiro. Sua voz era surpreendentemente suave. Estamos à procura de alguém. Um menino com cerca de 8 ou 9 anos. Cabelo escuro, pode estar perdido ou confuso. Muitos miúdos por aqui, disse Sarah, mantendo a voz firme. O que os faz pensar que ele estaria num restaurante? Temos motivos para acreditar que ele possa estar, disse o magro. Seus olhos eram afiados, vasculhando o restaurante. Eles demoraram na cabine dos fundos, embora o divisor bloqueasse a maior parte da vista. Você viu alguém que correspondesse a essa descrição? Não hoje, Sarah mentiu. Seu coração martelava contra suas costelas, mas ela manteve a expressão neutra. Anos a lidar com clientes difíceis ensinaram-lhe como mascarar suas emoções. O careca tirou um cartão de visita e entregou-lhe. Se você ouvir, agradeceríamos uma chamada. É muito importante. A família do menino está preocupada. Sarah olhou para o cartão. Era simples. Cartolina cara com letras em relevo. Vincent Romano. Romano Enterprises. Número privado. Não havia endereço. Apenas um número de telefone. Vou ficar atenta, disse Sarah, guardando o cartão. Os dois homens demoraram mais um momento, seus olhos varrendo o restaurante mais uma vez. Então, com um aceno para Sarah, eles saíram. Sarah esperou até que o carro escuro deles, um SUV preto elegante com janelas fumadas, se afastasse da calçada antes de retornar à cabine de Marco. O menino tremia. Está tudo bem, disse ela suavemente. Eles foram embora. Eles voltarão, Marco sussurrou. Eles sempre me encontram. Sarah olhou para o cartão de visita novamente. Vincent Romano. O nome fisgou algo em sua memória. Algo que ela ouvira nas notícias ou lera no jornal. Romano Enterprises. Que tipo de empresas? Marco, Vincent Romano é seu pai? O menino assentiu miseravelmente. Sarah pegou o celular e rapidamente pesquisou o nome. Os resultados fizeram seu estômago cair. Vincent Romano não era apenas um empresário. De acordo com vários artigos de notícias, ele era um suspeito de envolvimento com o crime organizado, ligado a várias empresas de legalidade questionável em Brooklyn e Manhattan. Os artigos eram cuidadosos com a linguagem, sem acusações diretas, provavelmente por razões legais, mas a implicação era clara. O pai de Marco estava envolvido com o crime organizado. Sarah sentou-se pesadamente na cabine, a mente a correr. Isto era muito além de qualquer coisa para a qual ela estivesse equipada. Ela deveria ligar para o número no cartão agora mesmo, devolver Marco ao seu pai e ir embora. Mas quando ela olhou para o rosto do menino, para o medo e a solidão gravados nele, ela não conseguiu fazê-lo. Marco, ouça-me, disse ela, pegando as pequenas mãos dele nas suas. Eu não sei toda a sua história, mas posso ver que você está a sofrer, e posso ver que você está assustado. Seja o que for que esteja a acontecer, seja como for a sua vida em casa, correr para longe não vai resolver. Eu sei, disse Marco, lágrimas finalmente escorrendo pelas suas bochechas. Mas eu não sei mais o que fazer. Papai está sempre ocupado, sempre a trabalhar, sempre preocupado com pessoas que tentam magoar-nos. Tenho guardas o tempo todo. Não posso ir a lugar nenhum ou fazer nada. Minha mamãe entendia, mas ela se foi agora, e eu estou apenas sozinho o tempo todo. O coração de Sarah partiu-se. Aqui estava uma criança que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e nada que realmente importasse. Ela pensou em Emma, que nunca reclamou do apartamento apertado ou do fato de não poderem pagar TV a cabo. Emma, que era rica em amor, mesmo que fossem pobres em tudo o mais.
Ok, disse Sarah, tomando outra decisão que provavelmente era estúpida, mas parecia necessária. É isto que vamos fazer. Meu turno acaba em 1 hora. Você vai ficar aqui comigo até lá. Depois vamos para o meu apartamento. Você vai passar a noite, descansar um pouco. Amanhã de manhã, ligarei para o seu pai e resolveremos isso juntos. Mas esta noite, você poderá ser uma criança normal. Combinado? Marco olhou para ela com tanta esperança que Sarah quase se arrependeu da promessa. Ela não fazia ideia do que estava a fazer, mas ela já fora aquela criança solitária antes de sua mãe conseguir trabalho estável, antes das coisas melhorarem. Ela lembrava-se do que era sentir-se invisível, perguntar-se se alguém notaria se ela desaparecesse. Combinado, Marco sussurrou. Ok, mas você tem que ficar nesta cabine e ficar quieto. Tudo bem? Meu chefe já está aborrecido comigo. Marco assentiu e sentou-se de volta no assento de vinil. Sarah voltou ao trabalho, embora suas mãos tremessem enquanto ela limpava mesas e reabastecia os saleiros. Ela continuava a olhar para as janelas, a procurar o SUV preto para voltar. O resto do seu turno passou lentamente. Toda vez que a porta se abria, seu coração saltava, mas eram apenas clientes regulares, a senhora Patterson pegando seu pedido de jantar habitual de terça-feira, jovens casais em encontros, um entregador pegando café. Finalmente, misericordiosamente, 9 horas chegou. Sarah bateu o ponto, pegou o casaco e a bolsa e recolheu Marco da cabine. Mantenha o capuz levantado, disse-lhe quando saíram. A chuva diminuíra para um chuvisco, mas o frio intensificara-se. Suas respirações misturavam-se no ar. Eles caminharam 3 quarteirões até o prédio de Sarah, um brownstone desgastado que havia sido dividido em 8 apartamentos pequenos. Sarah morava no 3º andar, em um apartamento de um quarto que ela e Emma compartilhavam. Não era muito, mas era limpo e seguro. Senhora Chen? Sarah chamou, batendo na porta da vizinha. Uma mulher chinesa idosa abriu a porta, o rosto enrugado num sorriso quando viu Sarah. Então seus olhos caíram sobre Marco, e a confusão passou por suas feições. Sarah, quem é este? Longa história, senhora Chen. Como está Emma? Dormindo agora. Ela comeu um bom jantar, sopa e arroz. A respirar bem esta noite. Muito obrigada. Eu vou buscá-la. O apartamento da senhora Chen era quente e cheirava a gengibre e anis estrelado. Emma estava enrolada no sofá sob um cobertor, o pequeno peito subindo e descendo uniformemente. O coração de Sarah apertou de amor. O cabelo loiro de sua filha estava emaranhado, as bochechas coradas de sono. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável. Amor, Sarah sussurrou, gentilmente sacudindo o ombro de Emma. Hora de ir para casa. Os olhos de Emma piscaram. Eram do mesmo verde que os de Sarah. Mamã? Sim, querida. Vamos. Emma sentou-se, esfregando os olhos. Então ela notou Marco parado timidamente perto da porta. Quem é este? Este é Marco. Ele vai ficar conosco esta noite. Tudo bem? Emma estudou Marco com a curiosidade franca da infância. Você gosta de Frozen? Marco piscou, pego de surpresa. Eu nunca vi. Os olhos de Emma arregalaram-se. Você nunca viu Frozen? Mamã, podemos assistir? É tarde, querida. Talvez amanhã. Vamos para casa e colocá-la para dormir. Sarah agradeceu à senhora Chen novamente. Prometeu contar a história completa mais tarde e levou as 2 crianças para o corredor até seu apartamento. Ela destrancou 3 fechaduras separadas. O prédio não estava em um bairro ruim, mas também não estava em um bom. E eles entraram. O apartamento era pequeno. A sala e a cozinha eram um espaço aberto. Um pequeno banheiro ficava à esquerda e o único quarto à direita. Sarah dormia no sofá-cama. Emma tinha o quarto. Os móveis eram de segunda mão, mas limpos. Desenhos de crianças cobriam a geladeira. Algumas fotos emolduradas estavam na estante. Sarah e Emma no parque, a mãe de Sarah, que faleceu há 5 anos, o primeiro dia de Emma na escola. Não é muito, disse Sarah, de repente autoconsciente sobre trazer Marco para cá. Ela estava acostumada com riqueza, com luxo. O que ele deveria pensar deste lugar? Mas Marco estava a olhar em volta com algo parecido com admiração. É bonito, ele disse suavemente. Parece um lar.
Sarah sentiu lágrimas picarem seus olhos novamente. Sim, ela disse. Parece, não é? Ok, Emma. Banheiro, dentes, cama. Você também, Marco. Vou encontrar algo para você dormir. Ela vasculhou as gavetas de Emma e encontrou um par de calças de moletom que poderiam servir a Marco e uma camiseta grande demais. Enquanto as crianças se revezavam no banheiro, Sarah arrumou uma cama para Marco no sofá, com lençóis limpos e seu travesseiro extra. Quando Marco saiu do banheiro em seu pijama emprestado, o cabelo escuro, úmido e bagunçado, ele parecia ainda mais jovem do que antes. Os instintos maternos de Sarah entraram em overdrive. Tudo pronto? Ela perguntou. Marco assentiu. Obrigado, senhorita Sarah, por tudo. De nada, querida. Durma bem. Ela colocou Emma na cama, lendo 2 páginas do livro atual delas, Charlotte's Web, antes que os olhos de sua filha se fechassem. Então Sarah voltou para a sala. Marco estava sentado na beirada do sofá, não deitado. Você está bem? Sarah perguntou. Eu não sei como agradecer, Marco disse baixinho. Você é muito gentil, mais gentil que a maioria das pessoas. A maioria das pessoas faria o mesmo. Não, Marco disse com uma certeza que parecia antiga demais para seus anos. Eles não fariam. A maioria das pessoas me vê e só vê meu sobrenome, o que minha família é, o que eles podem fazer por eles ou a eles. Sarah sentou-se ao lado dele. Marco, preciso que você entenda algo. Amanhã ligarei para o seu pai e o que acontecer depois disso não posso controlar. Mas esta noite você está seguro. Esta noite você pode apenas ser uma criança, ok? Marco assentiu. Então, inesperadamente, ele apoiou-se no ombro de Sarah. Ela colocou o braço em volta dele, sentindo seu pequeno corpo relaxar. Minha mamã costumava abraçar-me assim. Ele sussurrou, antes do acidente. Conte-me sobre ela. Ela era linda e ria muito. Ela costumava me levar às escondidas de casa quando os guardas não estavam a olhar. Nós íamos ao parque ou buscar sorvete. Ela dizia que eu precisava de lembrar que havia mais na vida do que... Ele parou. Do quê? O negócio da família. Eles ficaram assim por muito tempo. O apartamento silencioso, exceto pelo som distante do trânsito e a chuva que recomeçara. Eventualmente, a respiração de Marco se igualou. Ele adormecera em seu ombro. Cuidadosamente, Sarah deitou-o no sofá e puxou o cobertor até o queixo. No sono, seu rosto perdeu um pouco a tensão. Ele parecia o que era, um menino pequeno que precisava de amor e segurança. Sarah pegou o cartão de visita em sua bolsa, Vincent Romano. Amanhã, ela ligaria para este número e devolveria seu filho. Mas esta noite, ela dera a uma criança solitária algumas horas de normalidade. Ela apenas esperava que isso não lhe custasse tudo. Enquanto se preparava para dormir, puxando as almofadas do sofá para revelar o fino colchão por baixo, o celular de Sarah vibrou. Número desconhecido. Sua mão tremeu quando ela atendeu. Alô? Uma voz masculina, profunda e controlada, mas com uma corrente de tensão. Senhorita Mitchell, acredito que você tem algo que me pertence. O sangue de Sarah gelou. Como ele sabia o nome dela? Como ele conseguiu o número dela? Ela começou. Amanhã, meio-dia, Tony's Diner. A voz não era ameaçadora exatamente, mas não deixava margem para argumentação. Precisamos conversar. Traga Marco. A linha ficou muda. Sarah ficou congelada, o coração a bater. Ela olhou para Marco a dormir pacificamente no sofá e para a porta do quarto da filha. No que é que ela os tinha metido? Sarah não dormiu naquela noite. Ela ficou deitada no fino colchão do sofá-cama a encarar o teto, observando as sombras dos faróis dos carros a passar pela gesso manchado de água. Cada som a fazia saltar. Passos no corredor, uma porta de carro a bater na rua abaixo, o antigo sistema de aquecimento do prédio a ranger ao ligar. Sua mente corria com perguntas que não tinham boas respostas. Como Vincent Romano conseguiu o número do celular dela? Como ele sabia onde Marco estava? E mais importante, o que aconteceria ao meio-dia? Ela virou a cabeça para olhar para Marco, que ainda dormia pacificamente no sofá, a poucos metros de distância. Na penumbra que entrava pelas persianas,
Ele parecia incrivelmente jovem. Seu cabelo escuro caía sobre a testa e sua respiração era suave e uniforme. Uma mão estava enrolada sob a bochecha, a outra agarrando a beira do cobertor. Ele parecia qualquer outro menino de 8 anos, vulnerável e inocente. Mas ele não era apenas um menino qualquer. Ele era o filho de Vincent Romano, um homem cujo nome era sussurrado em certos círculos, cujos interesses comerciais eram o assunto de investigações federais e especulações de jornais. Um homem que encontrara Sarah horas depois de ela acolher seu filho. O celular de Sarah estava na pequena mesa lateral, escuro e silencioso agora, mas parecendo ameaçador de alguma forma. Ela pegou-o e olhou para o registro de chamadas. O número que ligara para ela estava bloqueado. Claro que estava. Ela pensou em ligar para a polícia. Essa seria a coisa inteligente, a coisa segura. Deixá-los lidar com isso. Mas algo a impediu. Parte da memória do rosto de Marco quando aqueles homens entraram no restaurante, o medo puro em seus olhos. E parte de algo mais, um sentimento visceral de que envolver as autoridades só pioraria as coisas para o menino. Às 5h30, Sarah desistiu do sono. Ela desenrolou-se dos lençóis e dirigiu-se silenciosamente para a cozinha, tomando cuidado para não acordar as crianças. Ela fez café, forte e preto, e ficou à janela a observar Brooklyn acordar. A chuva parara em algum momento da noite, deixando as ruas lavadas e limpas. O céu era aquele cinzento pálido que vem antes do amanhecer. Alguns madrugadores apressavam-se pela calçada. Um homem de uniforme a caminho do hospital, uma mulher a passear 3 cães pequenos, um adolescente a entregar jornais. Pessoas normais a viver vidas normais. Sarah envolveu as mãos em torno da caneca quente e tentou pensar claramente. Ela tinha talvez 6 horas antes da reunião. Ela precisava de um plano, mas cada cenário que imaginava terminava mal. Se ela levasse Marco ao restaurante, o que Vincent faria? Ele ficaria zangado? Grato? Ele a culparia por acolher Marco ou agradeceria? E quanto a depois? Uma vez que Marco estivesse de volta com seu pai, seria o fim? Ou Sarah tornara-se visível para pessoas perigosas? Mamã? Sarah virou-se para encontrar Emma parada na porta do quarto, o cabelo loiro a sair em todas as direções, seu coelho de pelúcia favorito pendurado numa mão. Bom dia, querida, disse Sarah suavemente, pousando sua caneca e abrindo os braços. Emma arrastou-se, ainda a meio do sono, e deixou Sarah pegá-la. Aos 6 anos, ela estava a ficar muito grande para isto, mas Sarah a segurou mesmo assim, respirando o cheiro de sua filha, shampoo de morango e sono. O rapaz ainda está aqui? Emma sussurrou contra o pescoço de Sarah. Sim, querida. O nome dele é Marco. Por que ele está aqui? Sarah levou Emma para o sofá e sentou-se, acomodando a filha no seu colo. Lembras-te de como às vezes te sentes solitária ou triste e precisas apenas de um abraço? Emma assentiu. Bem, Marco estava a sentir-se assim, muito solitário. Então, eu estou a ajudá-lo, apenas por um tempinho, até a mãe dele vir. O coração de Sarah apertou. A mãe dele faleceu, querida, como a avó. Emma processou isto com a aceitação direta da infância. Isso é triste. Ele deve sentir muita falta dela. Eu acho que sim. Posso partilhar meus brinquedos com ele? Isso seria muito gentil. Eles ficaram sentados juntos por um tempo, observando o céu clarear pela janela. Sarah sentiu a respiração de Emma a aprofundar-se enquanto ela adormecia novamente, segura nos braços de sua mãe. Estes momentos eram o que faziam tudo valer a pena. Os turnos duplos, o stress, o malabarismo constante de contas e responsabilidades. Emma era o seu mundo. Por volta das 6h30, Marco remexeu-se no sofá. Seus olhos abriram-se lentamente, e por um momento ele parecia confuso, observando os arredores desconhecidos. Então ele viu Sarah e Emma, e algo em seu rosto relaxou. Bom dia, disse Sarah suavemente. Dormiste bem? Marco sentou-se, passando a mão pelo cabelo bagunçado. Sim, obrigada. Melhor do que... Ele parou. Melhor do que em casa? Ele assentiu, parecendo culpado. Está tudo bem dizer isso. Sarah assegurou-lhe. Às vezes, o lugar onde vivemos e o lugar onde nos sentimos em casa
não são a mesma coisa. Marco absorveu isto, os olhos escuros sérios. Então, ele notou Emma. Olá, ele disse timidamente. Emma acenou, de repente tímida. Olá, queres ver o meu quarto? Tenho uma casa de bonecas. Emma, deixa o Marco acordar primeiro, disse Sarah. Mas Marco já estava de pé. Gostaria de ver, ele disse. Emma saiu do colo de Sarah e pegou a mão de Marco, levando-o para o quarto. Sarah seguiu, apoiando-se no batente da porta, enquanto Emma mostrava a Marco seus tesouros. A caça de bonecas que Sarah encontrara numa loja de segunda mão e pintara, a coleção de livros da biblioteca empilhada cuidadosamente na prateleira, os desenhos presos às paredes. Este é de quando fomos ao aquário, Emma explicou, apontando para um desenho de rabiscos azuis e o que poderiam ser peixes. E esta é a mamã e eu no parque. E este é o nosso prédio. Marco estudou cada desenho cuidadosamente como se fossem pinturas num museu. Você é uma boa artista, ele disse. Emma sorriu. Obrigada. Você gosta de desenhar? Eu não sei. Eu nunca realmente tentei. Nunca. Os olhos de Emma arregalaram-se. Você deveria tentar. É divertido. Eu posso ensinar você. Sarah observou-os a maravilhar-se com a facilidade com que as crianças se conectavam. Não havia julgamento, nenhuma consciência da vasta lacuna entre suas circunstâncias. Emma não via o filho de um chefe do crime. Ela apenas via um menino que precisava de um amigo. Ok, vocês dois, disse Sarah. Vamos tomar o pequeno almoço. Emma, podes mostrar ao Marco onde guardamos os pratos? Na pequena cozinha, Sarah fez panquecas de uma caixa de mistura. Nada de especial, mas Emma adorava-as. Ela deixou Marco ajudar a virá-las, guiando a sua mão na espátula. Ele era cuidadoso e preciso, a língua a sair ligeiramente em concentração. Perfeito, disse Sarah quando ele virou uma panqueca com sucesso. Você é um natural. Um pequeno sorriso cruzou o rosto de Marco, o primeiro sorriso real que Sarah vira dele. Eles comeram na pequena mesa perto da janela, Emma tagarelando sobre a escola e sua professora, Suara Rodrigues, e sua melhor amiga Jasmine. Marco ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas. Sarah notou que ele tinha excelentes modos. Ele esperou até que todos fossem servidos antes de começar. Disse por favor e obrigado, e manteve o guardanapo no colo. Para onde você vai para a escola? Emma perguntou. Xarope no queixo. O rosto de Marco caiu ligeiramente. Eu não vou. Tenho tutores que vêm à casa. Você não sente falta de ver outras crianças? Eu não posso realmente. Meu papai diz que não é seguro para mim ir para a escola normal. Isso é triste, disse Emma de forma franca. A escola é divertida? Bem, às vezes. Matemática é difícil, mas ler é bom. E o almoço é a melhor parte. Sarah limpou a garganta. Emma, por que você e Marco não assistem a alguns desenhos animados enquanto eu me preparo? Preciso ir ao trabalho por um tempinho hoje. A mentira teve um sabor amargo, mas ela não podia contar a verdade a Emma. Não ainda. Ela deixou as crianças no sofá, Emma explicando o enredo de seu programa favorito a Marco em grande detalhe, e foi tomar banho. A água quente ajudou a aliviar um pouco a tensão em seus ombros, mas sua mente continuava a circular em torno da reunião. O que ela diria a Vincent Romano? Como se fala com alguém assim? Ela não tinha experiência com este mundo, nenhuma compreensão das regras ou expectativas. Às 9 horas, Sarah tinha as crianças vestidas. Marco estava de volta às suas roupas, que tinham secado durante a noite, mas estavam amassadas. Emma usava seu suéter roxo favorito e calças de ganga. Sarah ligara para a senhora Chen para perguntar se Emma poderia ficar com ela por algumas horas. Está tudo bem? Perguntou a senhora Chen, o rosto enrugado de preocupação. É complicado, admitiu Sarah. Eu vou explicar tudo mais tarde, eu prometo. Eu só preciso que você cuide de Emma até eu voltar. Pode fazer isso? Claro, claro. Mas Sarah, se você estiver em apuros... Não estou. Pelo menos acho que não estou. Estou apenas a ajudar alguém. A senhora Chen parecia cética, mas concordou. Sarah abraçou Emma apertado, respirando seu cheiro de morango. Comporte-se para a senhora Chen, ok? Volto em breve. Ok, mamã. Tchau, Marco. Emma acenou entusiasticamente. Marco acenou de volta.
mas Sarah podia ver a tensão a voltar para seus ombros pequenos. Ele sabia o que estava a chegar. A viagem de metro para o restaurante pareceu interminável. Sarah e Marco sentaram-se lado a lado nos bancos de plástico laranja, rodeados pela multidão de quarta-feira de manhã. Viajantes a caminho do trabalho, estudantes com mochilas, turistas a consultar mapas nos seus telefones. O comboio balançava e rangia através dos túneis, as luzes a piscarem ocasionalmente. Você está com medo? Marco perguntou baixinho. Um pouco, admitiu Sarah. Você está? Sim. Papai ficará zangado. Com você ou comigo? Ambos talvez. Ele não gosta quando as coisas não correm de acordo com o plano. Sarah estudou o perfil de Marco, o nariz reto, a expressão séria da boca. Marco, seu pai, ele te machuca? Marco pareceu chocado. Não, nunca. Papai nunca me machucaria. Ele lutou para encontrar as palavras. Ele me mantém numa jaula. Uma jaula agradável com tudo o que eu poderia querer, mas ainda assim uma jaula. Sarah entendia essa sensação melhor do que Marco provavelmente percebia. Circunstâncias diferentes, a mesma sensação de estar presa. Eles emergiram do metro na sua paragem e caminharam os 3 quarteirões até o Tony's Diner. A manhã estava fria, mas clara, o céu de um azul brilhante. O restaurante parecia diferente à luz do dia, menos atmosférico, mais desgastado. O acabamento cromado que brilhava à noite mostrava sua idade ao sol, e os bancos de vinil visíveis através das janelas estavam claramente remendados em alguns lugares. Sarah verificou seu relógio. 11h45. 15 minutos adiantada. Ok, disse ela, agachando-se ao nível de Marco. O que quer que aconteça lá dentro, quero que saibas que fiz o que pensei ser certo. Não vou pedir desculpa por te ter dado um lugar seguro para a noite. Entendes? Marco assentiu, os olhos escuros enormes no rosto pálido. E Marco, seu pai ama você. Posso dizer, mesmo sem conhecê-lo. As pessoas não rastreiam seus filhos em poucas horas a menos que se importem profundamente. Eu sei que ele me ama, disse Marco baixinho. Eu só gostaria que ele soubesse como mostrá-lo. Eles entraram no restaurante juntos. Tony olhou do registro, os olhos a estreitarem-se quando os viu. Sarah, seu turno só começa às 16 horas. Eu sei, Tony. Estou aqui para uma reunião. Que tipo de reunião? Antes que Sarah pudesse responder, a porta abriu-se novamente. 3 homens entraram e a atmosfera no restaurante mudou imediatamente. Era como se a temperatura tivesse caído 10 graus. O primeiro homem que entrou foi um que Sarah reconheceu da noite anterior, o careca com a voz suave. Ele segurou a porta para os outros 2. O segundo homem era mais jovem, talvez no início dos 30, com cabelo escuro penteado perfeitamente e um fato de carvão de aparência cara. Ele varreu o restaurante com olhos aguçados e avaliadores, mas foi o terceiro homem que chamou a atenção. Vincent Romano não era o que Sarah esperava. Ela construíra uma imagem em sua mente baseada em filmes e séries de TV, alguém brutal ou abertamente ameaçador, mas Vincent não era nenhum deles. Ele era alto, provavelmente 1,88 m, com um físico magro que sugeria que ele se mantinha em forma. O cabelo escuro estava a ficar grisalho nas têmporas e ele usava um fato azul marinho que era claramente feito à medida. Seu rosto era bonito de uma forma desgastada. Linha do maxilar forte, nariz reto, olhos profundos que eram quase negros. Mas foram aqueles olhos que contaram a verdadeira história. Eles estavam cansados. Não cansaço de sono, mas exaustão até os ossos. Os olhos de alguém que carregava muito peso por muito tempo. Aqueles olhos encontraram Marco imediatamente, e Sarah viu uma complicada série de emoções atravessar o rosto de Vincent. Alívio, raiva, medo, amor, tudo no espaço de uma batida de coração. Marco, disse Vincent, e sua voz era mais rouca do que fora ao telefone. Você está ferido? Marco balançou a cabeça, aproximando-se do lado de Sarah. O olhar de Vincent voltou-se para Sarah e ela teve que lutar contra o impulso de recuar. Havia poder naquele olhar, e inteligência, e algo perigoso logo abaixo da superfície. Senhorita Mitchell, disse ele, obrigado por cuidar do meu filho. Não foi o que ela esperava. Sem ameaças, sem acusações,
Apenas gratidão simples. Ele precisava de ajuda, disse Sarah, encontrando a voz. Eu não podia simplesmente deixá-lo na chuva. Não, concordou Vincent. Suponho que não. Ele olhou em volta do restaurante, para Tony congelado atrás do registro, para os poucos clientes que estavam a tentar muito parecer que não estavam a observar. Há algum lugar onde possamos conversar? Algum lugar privado? Tony encontrou sua voz. Vocês podem usar o escritório nos fundos. Obrigado. Vincent gesticulou para o fundo do restaurante. Sarah hesitou, então sentiu a pequena mão de Marco entrar na sua. Ela apertou-a gentilmente e seguiu Vincent, os dois outros homens atrás deles. O escritório era minúsculo, mal grande o suficiente para a mesa bagunçada de Tony e alguns arquivos. Cheirava a café e papel velho. Marco, espere lá fora com Dominic e Paul, disse Vincent calmamente. Mas papai, lá fora, agora. Marco olhou para Sarah, os olhos implorando. Ela assentiu. Está tudo bem, eu estarei aqui mesmo. Relutantemente, Marco saiu com os dois homens. Através da pequena janela da porta, Sarah podia vê-los a fazer guarda no corredor. Vincent esperou até que a porta se fechasse antes de falar. Preciso que você entenda algo, senhorita Mitchell. Quando Marco desapareceu ontem, tive 200 pessoas à procura dele. Todos os meus contatos, todos os recursos à minha disposição. Eu estava preparado para destruir esta cidade para encontrá-lo. A garganta de Sarah secou. Eu não o estava a esconder. Eu apenas... Vincent ergueu a mão. Não estou a acusá-la de nada. Estou a explicar para que você entenda a magnitude do que aconteceu. Meu filho é a coisa mais importante na minha vida. A única coisa que realmente importa. E ele esteve desaparecido por 16 horas. Desculpe, disse Sarah, e ela quis dizer isso. Eu deveria ter ligado imediatamente, mas ele estava tão assustado e eu pensei. Eu pensei que uma noite não faria mal. Por quê? Vincent perguntou, encostado na secretária. Por que arriscar-se a envolver-se? Você tinha que saber quem eu era assim que viu meu nome. Na verdade, não. Não até eu o procurar. Algo que poderia ter sido diversão passou pelo rosto de Vincent. E depois de você me procurar, depois de saber o que eu sou, eu vi um menino solitário que precisava de alguém para se importar, disse Sarah simplesmente. Isso importava mais do que seu sobrenome. Vincent estudou-a por um longo momento. Sarah forçou-se a encontrar seu olhar, mesmo que cada instinto lhe dissesse para desviar o olhar. Você é muito corajosa ou muito tola, Vincent disse finalmente. Ainda não decidi qual. Talvez ambas. Aquilo era definitivamente diversão agora. Conte-me o que aconteceu, desde o início. Sarah fez. Ela contou-lhe sobre ver Marco no banco, sobre levá-lo para dentro, sobre os dois homens que vieram procurá-lo, sobre levar Marco para casa. Ela não omitiu nada, incluindo os comentários de Marco sobre ser solitário e estar preso. Vincent ouviu sem interromper, o rosto ilegível. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Ele disse que se sentia como se estivesse numa jaula, disse Vincent finalmente a voz baixa. Isso é preciso? Sarah hesitou. Este era um terreno perigoso. Ele disse que você o mantém seguro, protegido, mas que ele não tem amigos nem experiências normais. Não, ele não tem, porque experiências normais matam crianças no meu mundo. As mãos de Vincent apertaram-se em punhos, depois relaxaram lentamente. Sua mãe entendia isso. Ela aceitava as restrições, a segurança, porque sabia o que estava em jogo. Marco mencionou a mãe dele. Ele disse que ela morreu num acidente. Dor cruzou o rosto de Vincent, crua e destemida. Há 2 anos, um acidente de carro na FDR Drive. Um motorista bêbado atravessou a mediana. Ela morreu instantaneamente. Oh, Deus! Sarah respirou. Isso é horrível. Desde então, Marco tem sido diferente, retraído. A terapeuta dele diz que ele está deprimido, mas o que posso fazer? O mundo em que vivo é perigoso. Não posso deixá-lo ir para a escola normal onde qualquer um pode chegar a ele. Não posso deixá-lo ter amigos cujas famílias eu não investiguei completamente. Ele parou, passando a mão pelo rosto. Não posso dar-lhe uma infância normal porque normal não existe para crianças como ele. Sarah ouviu a frustração e a dor em sua voz. Este não era um monstro.
Este era um pai que tinha medo de perder seu filho da mesma forma que perdera sua esposa. Senhor Romano, Vincent interrompeu. Se vamos ter esta conversa, você deve me chamar de Vincent. Vincent, Sarah tentou novamente. Eu entendo querer manter Marco seguro, mas a segurança não é apenas física. Ele também precisa de segurança emocional. Conexão, amor, experiências que o ajudem a crescer. Você não acha que o amo? A voz de Vincent era afiada. Acho que o ama desesperadamente. Acho que isso é óbvio. Mas Marco precisa senti-lo. Não apenas saber intelectualmente. Vincent ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava mais suave. Minha esposa costumava dizer algo semelhante. Ela dizia que eu estava tão focado em manter Marco vivo que estava a esquecer de deixá-lo viver. Ela parecia sábia. Ela me equilibrava, fez-me melhor. Sem ela, ele parou. Depois pareceu sacudir-se. Enfim, você fez-me um serviço, intencionalmente ou não. Marco está seguro, e isso é o que importa. Agora, a questão é o que acontece a seguir. Sarah sentiu seu estômago apertar. O que você quer dizer? Você se envolveu na minha vida, senhorita Mitchell. Sarah, isso não é algo que possa ser desfeito. As pessoas verão Marco com você. Perguntas serão feitas. Eu vou apenas dizer a verdade, que encontrei uma criança perdida e o ajudei. E o que você vai dizer quando perguntarem por que você não ligou para a polícia? Sarah não pensara nisso. Eu vou dizer que estava a planear, mas você ligou primeiro. E quando perguntarem como você conseguiu meu número, meu endereço, as perguntas continuavam a surgir, cada uma destacando o quão despreparada Sarah estava para esta situação. Eu não sei, admitiu ela. Vincent suspirou. É por isso que eu digo ao Marco que o mundo é complicado. Porque é. Cada ação tem consequências, ondas que se espalham mais longe do que pretendemos. Então, o que fazemos? Vincent começou, mas parou quando seu celular vibrou. Ele olhou para ele e sua expressão escureceu. Com licença um momento. Ela atendeu, falando em italiano rápido. Sarah não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Urgente. Preocupado. A conversa durou menos de 1 minuto. Quando Vincent desligou, ele parecia preocupado. Houve uma complicação, disse ele. Antes que ele pudesse elaborar, houve uma batida forte na porta. Paul Almagro espiou. Chefe, temos uma situação. Que tipo de situação? Federal. 2 ternos entraram no restaurante. Estão a perguntar pela senhorita Mitchell. O coração de Sarah parou. Federal? Tipo FBI? Essa seria a minha suposição, disse Vincent, a mandíbula apertada. Ele olhou para Sarah. Você teve algum contato com a aplicação da lei federal? Não, nunca. Não entendo. Pense. Algo em comum nas últimas semanas? Alguma pergunta sobre o bairro? Sobre pessoas que você conhece? Sarah balançou a cabeça freneticamente. Nada. Eu trabalho em 2 empregos e cuido da minha filha. Essa é a minha vida. O celular de Vincent vibrou novamente. Ele olhou para ele e praguejou baixinho em italiano. Eles querem falar com nós 2, juntos. Por que eles iriam querer falar comigo? Sarah perguntou, o medo a subir pela sua espinha. Porque você passou a noite passada com meu filho. Porque você está conectada a mim agora, mesmo que não o tenha pretendido. Vincent endireitou seu casaco, sua expressão endurecendo para algo ilegível. Ok, é o que vai acontecer. Vamos sair lá e falar com eles. Você vai dizer-lhes exatamente o que me disse. Você encontrou uma criança perdida e o ajudou. Nada mais, nada menos. Mas, Sarah. Vincent olhou para ela intensamente. Preciso que você confie em mim agora. Você pode fazer isso? Confiar nele. Ela o conhecera por apenas 10 minutos. Ele era tudo o que seus instintos diziam para evitar. Mas quando ela olhou em seus olhos, ela não viu um criminoso. Ela viu um pai a tentar proteger seu filho. Ok, ela sussurrou. Eles saíram do escritório juntos. No restaurante, 2 pessoas em trajes profissionais estavam à espera. Uma mulher na casa dos 40 anos, com cabelo castanho curto e um fato cinzento, e um homem na casa dos 50 com cabelo prateado e olhos cansados. Eles tinham aquele inconfundível ar de agente federal, profissional, alerta, irradiando autoridade.
Marco estava sentado numa cabine com Dominic e Paul, o rosto pálido. Quando ele viu Sarah e seu pai a emergir, o alívio inundou suas feições. Senhor Romano, disse a mulher, a voz nítida e profissional. E eu sou a agente especial Marquez, FBI. Este é o agente especial Chen. Gostaríamos de falar com você e a senhorita Mitchell. Sobre o quê? Perguntou Vincent, o tom neutro. Sobre o desaparecimento do seu filho ontem e o tempo dele com a senhorita Mitchell. Meu filho não desapareceu. Ele saiu para passear e se perdeu. A senhorita Mitchell gentilmente o ajudou. Essa é uma versão, disse a agente Marques. Gostaríamos de ouvir a versão da senhorita Mitchell, sozinha se possível. Vincent olhou para Sarah. Você não precisa falar com ele sem um advogado presente. Eu não fiz nada de errado, disse Sarah, a voz a tremer ligeiramente. E eu falarei com eles. Os agentes levaram-na para uma cabine diferente, longe de Vincent e Marco. O agente Chen tirou um pequeno bloco de notas enquanto a agente Marques falava. Senhorita Mitchell, temos monitorado o Sr. Romano como parte de uma investigação em curso. Começou ela. Ontem à noite, seu filho desapareceu. Hoje de manhã, você e o menino chegaram a este restaurante juntos. Você pode explicar isso? Sarah fez, repetindo a mesma história que contara a Vincent. Enquanto falava, ela observava os rostos dos agentes, tentando ler suas expressões. A agente Marquês permaneceu neutra, mas o agente Chen ocasionalmente anotava. E você não pensou em ligar para a polícia quando encontrou um menor desacompanhado? Perguntou Marquês. Eu ia, disse Sarah, mas ele estava assustado. Pensei que uma noite não faria mal. Assustado com o quê? De voltar para casa. Ele disse que estava a ser maltratado? Não, ele disse que estava solitário. A agente Marquez trocou um olhar com o seu colega. Senhorita Mitchell, você sabe quem é Vincent Romano? Eu sei o que a internet diz sobre ele. E ainda assim, você trouxe o filho dele para sua casa, passou a noite com ele, trouxe-o aqui esta manhã. Isso é muito contato com a família Romano. Sarah sentiu calor subir em suas bochechas. Eu estava a ajudar uma criança, só isso. Ou, sugeriu a agente Marques, você viu uma oportunidade. Vincent Romano é um homem rico. Seu filho valeria uma quantia significativa para as pessoas certas. Levou um momento para Sarah entender o que a agente estava a insinuar. Quando ela entendeu, a raiva a inundou. Você está a sugerir que eu ia fazer chantagem com ele? Eu trabalho em 2 empregos de salário mínimo para sustentar minha filha. Mal consigo pagar as mercearias. A última coisa que eu faria seria envolver-me em algo ilegal. Estamos apenas a explorar todas as possibilidades, disse o agente Chen, sua voz mais gentil que a de sua colega. Vou explorar uma possibilidade diferente, disse Sarah asperamente. A possibilidade de que eu sou exatamente quem digo ser. Alguém que viu uma criança em necessidade e a ajudou. Nem todo mundo tem motivos ocultos. A agente Marques estudou-a por um longo momento. Tudo bem, senhorita Mitchell. Digamos que eu acredite em você. O problema é que você agora está conectada a Vincent Romano. Você está no nosso radar e, por extensão, no radar de seus associados e inimigos. Você entende o que isso significa? Não, admitiu Sarah. Isso significa que sua vida acabou de ficar muito mais complicada. Isso significa que vamos observá-la. Isso significa que pessoas no mundo de Romano ficarão curiosas sobre quem você é e o que você significa para ele. Eu não significo nada para ele. Sou apenas alguém que ajudou o filho dele. Na minha experiência, disse a agente Marques, não existe tal coisa como apenas quando se trata de pessoas como Vincent Romano. Cada conexão importa. Cada relacionamento tem peso. Sarah sentiu que estava a afogar-se. O que você quer de mim? Os agentes trocaram outro olhar. O agente Chen inclinou-se. Queremos que você nos diga se vir ou ouvir algo incomum. Se Romano entrar em contato com você novamente. Se alguém associado a ele entrar em contato. Você quer que eu o espione. Queremos que você seja nossos olhos e ouvidos, corrigiu a agente Marques. Você teve acesso ao círculo íntimo de Romano, mesmo que acidentalmente. Isso é valioso. Não, disse Sarah imediatamente. Absolutamente não. Não vou me envolver em qualquer investigação que você esteja a fazer. Você já está envolvida.
apontou a agente Marquês. Então estou a desvencilhar-me. Ajudei uma criança perdida. Esse é o fim da história. A agente Marquês tirou um cartão de visita e deslizou-o pela mesa. Pense nisso. Você sabe onde nos encontrar se mudar de ideias ou se precisar de ajuda. Não vou precisar de ajuda, disse Sarah, levantando-se. Suas pernas pareciam trêmulas, mas ela manteve a voz firme. Terminamos aqui? Por enquanto, disse a agente Marquês. Mas, senhorita Mitchell, tome cuidado. Vincent Romano pode parecer charmoso, até simpático, mas ele é um homem perigoso. Pessoas perto dele tendem a se machucar. Sarah voltou para onde Vincent estava à espera com Marco. O menino imediatamente pegou a mão dela. Você está bem? Vincent perguntou baixinho. Eles queriam que eu os informasse sobre você, disse Sarah, a voz baixa. Eu disse não. Algo mudou na expressão de Vincent. Você não precisava fazer isso. Sim, eu precisava. Não vou espionar alguém que não me fez nada. Vincent estudou o rosto dela. Você é uma mulher interessante, Sarah Mitchell. Eu realmente não sou. Estou apenas a tentar fazer a coisa certa. É exatamente isso que a torna interessante. Antes que Sarah pudesse responder, Marco puxou sua mão. Sarah, eu vou ver você de novo? O coração de Sarah partiu-se com a esperança em sua voz. Ela olhou para Vincent, hesitante. Acho que depende do seu pai, querido. Vincent ficou em silêncio por um momento, claramente ponderando as opções. Então ele disse, Marco, você gostaria que Sarah viesse visitar às vezes? Talvez jantar conosco? O rosto de Marco iluminou-se. Sério, papai? Sério, se Sarah concordar. Sarah sabia que deveria dizer não. Ela deveria ir embora agora mesmo, voltar para sua vida simples, esquecer que tudo isso aconteceu. Envolver-se com a família Romano só traria complicações que ela não podia pagar. Mas, quando olhou para o rosto esperançoso de Marco, para a primeira alegria real que vira dele, ela não conseguiu dizer não. Gostaria, disse ela. Vincent assentiu lentamente. Bom, Paul vai buscar suas informações de contato. Vamos organizar algo em breve. Enquanto se preparavam para sair, Tony aproximou-se cautelosamente. Sarah, está tudo bem? Sim, Tony. Desculpe pela perturbação. Você não vai voltar ao trabalho hoje, vai? Não era realmente uma pergunta. Sarah balançou a cabeça. Não, preciso ir para casa para Emma. Emma? Vincent perguntou. Minha filha. Ela tem 6 anos. Ah? Vincent meteu a mão no casaco e tirou uma carteira. Ele tirou várias notas e entregou-as a ela. Pelo seu problema e por perder o trabalho. Sarah olhou para o dinheiro. Eram pelo menos $500. Não posso aceitar isto. Sim, você pode. Considere isso pagamento por serviços de cuidado infantil. É demais. Não é o suficiente pelo que você fez, disse Vincent seriamente. Você deu ao meu filho algo que eu não pude, uma noite de paz. Isso não tem preço. Sarah relutantemente guardou o dinheiro. Cobriria as despesas médicas de Emma por 2 meses. Ela não podia dar-se ao luxo de ter orgulho. Obrigada, sussurrou ela. Vincent colocou a mão no ombro de Marco. Despeça-se, Marco. Tchau, Sarah. Marco disse, abraçando-a de repente. Obrigado pela sanduíche e pelas panquecas e por ser gentil comigo. Sarah abraçou-o de volta, piscando para afastar as lágrimas. De nada, querido. Comporte-se para o seu papai, ok? Vou. A família Romano partiu. Vincent, Marco e os 2 seguranças amontoaram-se no SUV preto lá fora. Sarah observou-os a afastar-se, sentindo como se tivesse acabado de sair de uma montanha-russa. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Este é Vincent Romano. Eu quis dizer o que disse sobre o jantar. Marco gostaria que você e sua filha fossem visitar este sábado. Meu motorista os buscará às 17 horas. Por favor, me diga se isto funciona para você. Sarah encarou a mensagem. Esta era sua última chance de desistir, de voltar à sua vida normal. Mas quando ela fechou os olhos, viu o rosto de Marco, solitário e esperançoso e desesperado por conexão. Ela digitou de volta. Sábado às 17 horas funciona. Obrigada. Ela não viu os agentes no carro do outro lado da rua a tirar fotos.
Ela não viu o outro carro 2 quarteirões abaixo, onde homens que trabalhavam para os rivais de Vincent também estavam a anotar. Ela estava muito focada em voltar para casa para Emma, em processar tudo o que acabara de acontecer. Sarah Mitchell não fazia ideia de que seu simples ato de bondade desencadeara uma reação em cadeia que mudaria sua vida para sempre. Mas ela estava prestes a descobrir. O resto da quarta-feira e toda a quinta-feira passaram num borrão. Sarah trabalhou seus turnos em ambos os empregos, mas sua mente continuava a desviar-se para o rosto de Marco, para os olhos cansados de Vincent, para os avisos dos agentes federais. Ela contou uma versão simplificada dos acontecimentos à senhora Chen, que ela ajudara uma criança perdida cujo pai rico estava muito grato. Não era exatamente uma mentira, apenas uma verdade incompleta. Emma, no entanto, não parava de falar de Marco. Você acha que ele tem muitos brinquedos? Ela perguntou na quinta-feira à noite, enquanto Sarah a colocava na cama. Ele provavelmente tem um quarto enorme e uma TV grande. Talvez ele tenha uma casa na árvore. Eu não sei, querida, disse Sarah, alisando o cabelo loiro de Emma para longe de sua testa. Vamos descobrir no sábado. Você está nervosa, mamã? Sarah hesitou. Ela tentara não mostrar sua ansiedade, mas Emma era perspicaz. Um pouco. É uma casa muito chique, acho. Quero ter certeza de que fazemos uma boa impressão. Marco já gosta de nós, disse Emma francamente. Ele me disse que eu era legal e que ele gostava dos meus desenhos. Você está certa. Ele gosta de nós. Então não precisamos ficar nervosas. Estamos apenas a visitar um amigo. Sarah desejou poder ver isso tão simplesmente, mas ela estava dolorosamente ciente de que este não era apenas um encontro de brincadeira. Era entrar num mundo que ela não entendia, com regras que ela não conhecia, rodeada por perigos que ela não conseguia ver. Na sexta-feira de manhã, Sarah recebeu outra mensagem do número de Vincent. Meu motorista, Michael, chegará amanhã às 16h45. Ele dirige um Mercedes preto. Por favor, esteja pronta. O código de vestimenta é casual. É um jantar em casa, não um evento formal. Marco está muito animado. Sarah leu a mensagem 3 vezes, analisando cada palavra em busca de um significado oculto. Casual provavelmente significava algo diferente no mundo de Vincent do que no dela. Ela vasculhou seu armário naquela noite, subitamente dolorosamente ciente de quão desgastadas a maioria de suas roupas estavam. Ela finalmente escolheu um vestido azul marinho que comprara para uma entrevista de emprego há 2 anos. Simples, modesto, apropriado. Para Emma, ela escolheu um lindo vestido rosa com flores brancas que sua mãe enviara no último Natal. Sábado chegou com tempo fresco e claro. Sarah passou a manhã a limpar o apartamento, mesmo que ninguém o visse, como se preparasse para a noite. Ela deu almoço a Emma ao meio-dia, depois começou a prepará-las às 15 horas. Por que estamos a nos arrumar tão cedo? Perguntou Emma, enquanto Sarah lhe trançava o cabelo cuidadosamente. Porque quero ter certeza de que estamos bonitas e não estamos apressadas. Você está definitivamente nervosa. Emma observou. Você é esperta demais para o seu próprio bem, sabe disso. Emma riu. Exatamente às 16h45, o celular de Sarah vibrou com uma mensagem. Fora sempre que estiver pronta, sem pressa. Michael. Sarah respirou fundo, verificou seu reflexo mais uma vez e pegou a mão de Emma. Pronta, querida? Pronta. O Mercedes preto estava estacionado em frente ao prédio delas, brilhando ao sol da tarde. Um homem na casa dos 50 saiu do banco do motorista quando elas se aproximaram. Ele tinha cabelo grisalho, olhos gentis e um sorriso caloroso. Senhorita Mitchell, sou Michael, e esta deve ser Emma. Ele abriu a porta traseira para elas. Por favor, fiquem à vontade. O interior do carro era luxuoso. Assentos de couro, janelas fumadas e espaço suficiente para as pernas que Sarah realmente conseguia esticar-se. Música clássica tocava suavemente dos alto-falantes. Isto é chique. Emma sussurrou alto. Michael riu do banco da frente. Sr. Romano acredita em viajar confortavelmente. Temos cerca de 30 minutos de carro. Por favor, sirvam-se de água ou sumo na consola. Enquanto dirigiam por Brooklyn e para um bairro mais abastado, Sarah observava a paisagem mudar. Os edifícios cresciam,
as ruas mais limpas, os carros mais caros. Eventualmente, eles viraram para uma rua arborizada em Brooklyn Heights, onde brownstones históricos ficavam atrás de portões de ferro forjado. Michael parou em frente a um brownstone de 4 andares que parecia ter sido meticulosamente restaurado. Luz quente brilhava das janelas e Sarah podia ver molduras intrincadas e tetos altos através do vidro. "Aqui estamos", anunciou Michael, a descer para abrir a porta delas. As mãos de Sarah estavam a suar. Esta casa provavelmente custava mais do que ela ganharia em toda a sua vida. Ela pegou a mão de Emma e aproximou-se da porta da frente, que se abriu antes que pudessem bater. Vincent estava na porta, e Sarah ficou momentaneamente espantada. Ela só o vira de fato antes, projetando poder e controle. Agora, ele usava calças de ganga escuras e um simples suéter cinzento, e parecia mais jovem, de alguma forma, mais acessível. "Sarah, Emma, bem-vindas!" A voz dele estava calorosa. "Por favor, entrem." Eles entraram num hall com piso de mármore e um lustre que provavelmente custava mais que o carro de Sarah. Mas antes que ela pudesse absorver os detalhes, uma pequena figura desceu a escada curva. "Sarah! Emma!" O rosto de Marco estava brilhante de excitação. Ele também parecia diferente. Usava calças de ganga e um suéter vermelho, e o cabelo estava ligeiramente bagunçado, fazendo-o parecer uma criança normal. "Vocês vieram." "Claro que viemos", disse Sarah sorrindo. "Prometemos, não foi?" Marco assentiu entusiasticamente. Depois olhou para Emma. "Você quer ver meu quarto?" "Tenho algo para lhe mostrar." Emma olhou para Sarah em busca de permissão. "Posso, mamã?" "Claro, querida, mas comporte-se." As crianças correram juntas, o riso delas ecoando pela casa. Sarah encontrou-se sozinha com Vincent no grandioso hall. "Sua casa é linda", disse ela, porque tinha que dizer algo. "Obrigado. Está na minha família há 3 gerações." Vincent gesticulou para uma porta. "Venha, vou mostrar-lhe enquanto as crianças brincam. O jantar não estará pronto por mais 1 hora." Ele a levou pela casa, e Sarah tentou não boquiabrir. Cada quarto era lindamente decorado com antiguidades e obras de arte. Uma sala de estar formal com cortinas de seda, uma biblioteca com estantes do chão ao teto, uma sala de jantar com uma mesa que poderia acomodar 20 pessoas. Mas Vincent não demorou nesses espaços formais. Em vez disso, ele levou-a para uma sala de família confortável, na parte de trás da casa. Esta sala parecia vivida. Havia um grande sofá de couro ligeiramente desgastado, uma lareira com fotos emolduradas na lareira e portas francesas que abriam para um pequeno jardim. "É aqui que Marco e eu passamos a maior parte do tempo", explicou Vincent. "O resto da casa é para mostrar principalmente tradição familiar e tudo mais." Sarah moveu-se para a lareira, olhando as fotografias. A maioria era de Marco em várias idades, como bebê, como criança pequena, como menino, mas havia outras também. Uma foto de casamento de Vincent e uma mulher deslumbrante de cabelo escuro, ambos jovens e radiantes. A mesma mulher a segurar o bebê Marco, o rosto brilhando de amor. Marco e sua mãe no que parecia ser uma praia, ambos rindo para a câmera. "Sua esposa era linda", disse Sarah suavemente. "Por dentro e por fora", respondeu Vincent, aproximando-se dela. Ele pegou a foto da praia. Esta foi tirada 6 meses antes dela morrer. "Fomos para Hamptons por um fim de semana. Marco construiu castelos de areia por horas enquanto Helena lia livros e me lembrava de reaplicar protetor solar. Ele sorriu com a lembrança, mas seus olhos estavam tristes. Ela estava sempre a tentar fazer-nos abrandar, a aproveitar o momento. Gostava que tivesse ouvido mais. Eu perdi minha mãe há 5 anos, disse Sarah. Cancro. Às vezes, pego o telefone para ligar para ela antes de lembrar que ela se foi. A dor não diminui. Você apenas cresce em torno dela. Vincent olhou para ela com compreensão. Sim, exatamente isso. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, 2 pessoas unidas pela perda. Posso perguntar-lhe algo? Sarah disse hesitantemente. Claro. Naquele dia no restaurante, quando os agentes federais falaram comigo, eles disseram que as pessoas perto de você tendem a se machucar. Ou devo estar preocupada? Devo me preocupar com Emma? A expressão de Vincent endureceu ligeiramente. Não vou mentir para você, Sarah.
Meu mundo tem perigos, mas eu nunca deixaria esses perigos tocarem você ou sua filha. No momento em que você ajudou Marco, você ficou sob minha proteção. Ninguém vai te machucar. E qual o custo dessa proteção? Nada. Eu não opero com dívidas e favores. Você fez algo gentil pelo meu filho. Isso importa para mim. Sarah estudou o rosto dele, tentando ler a verdade ali. Ela viu sinceridade, mas também algo mais. Um aviso, talvez, ou uma promessa. Este era um homem que cumpria sua palavra. Para o bem ou para o mal? Ok, disse ela finalmente. Eu acredito em você. Bom, agora, vamos verificar as crianças antes que elas destruam o quarto de Marco? Eles subiram para o terceiro andar, onde o quarto de Marco ocupava metade do espaço. Era o sonho de qualquer criança. Uma cama enorme em forma de carro de corrida, prateleiras cheias de brinquedos e livros, uma TV de tela plana, uma secretária com um computador de alta tecnologia. Mas Sarah notou algo estranho. Apesar de todos os brinquedos, nenhum parecia bem usado. Os livros estavam imaculados. Os jogos ainda estavam nas embalagens. Marco e Emma estavam sentados no chão a desenhar numa grande folha de papel. Emma explicava sua técnica com grande seriedade enquanto Marco ouvia, o rosto concentrado. Você tem que usar o lado do giz para sombreado, veja? Emma demonstrou. E então você pode adicionar detalhes com a ponta. Assim, Marco tentou, a língua a sair em concentração. Perfeito. Você é muito boa nisso. Vincent inclinou-se perto do ouvido de Sarah. Eu comprei-lhe todos os brinquedos imagináveis. Este é o mais feliz que o vi nos últimos meses. Sarah compreendeu. Marco não precisava de mais coisas. Ele precisava de conexão, de normalidade, de um amigo que o visse como apenas outra criança. Marco, chamou Vincent. Hora de se lavar para o jantar. As crianças saltaram. Posso Emma sentar-se ao meu lado? Marco perguntou. Claro. Eles todos desceram para uma sala de jantar menor e mais íntima. A mesa estava posta para 4, e Sarah notou com alívio que não era excessivamente formal. Louça bonita, mas não intimidante. Uma mulher na casa dos 60 apareceu do que devia ser a cozinha. Ela tinha pele morena quente, cabelo prateado preso num coque arrumado e um sorriso gentil. Esta é Rosa, apresentou Vincent. Ela está com nossa família há 20 anos. Ela praticamente criou Marco. É um prazer conhecê-la, disse Sarah. E você, querida? Ouvi muito sobre você do jovem Marco. Rosa sorriu para Emma. E esta deve ser Emma. Marco diz que você é uma artista muito boa. Emma sorriu. Obrigada. O jantar estará pronto em apenas alguns minutos, disse Rosa, desaparecendo de volta para a cozinha. Eles sentaram-se. Emma, ao lado de Marco como prometido, Sarah e Vincent um em frente ao outro. Rosa trouxe o primeiro prato, uma salada simples com vinagrete caseiro. Então, Emma, disse Vincent enquanto começavam a comer. Sua mãe me diz que você tem 6 anos. Em que série você está? Primeira série, disse Emma, orgulhosamente. Minha professora é a senhora Rodrigues. Ela é muito legal. Estamos a aprender sobre borboletas. Borboletas? Isso parece interessante. Você sabia que elas começam como lagartas? E que elas fazem uma crisálida, não um casulo, que são mariposas. E então elas se transformam. Chama-se metamorfose. Eu sabia isso, mas você explicou muito bem. Emma tagarelou feliz durante toda a refeição, e Sarah ficou grata. A facilidade de sua filha ajudou a dissipar parte da tensão que Sarah sentia. Marco também gradualmente se abriu, contando-lhe sobre seus tutores e suas matérias favoritas. Eu gosto de história, disse ele, especialmente sobre a Roma antiga. Você sabia que eles tiveram um imperador que tinha apenas 16 anos? Eu não sabia disso, disse Emma. 16 é bastante velho. É tipo muito mais velho que nós. Os adultos sorriram com essa perspectiva. Rosa trouxe o prato principal, massa com um rico molho de tomate, pão de alho e vegetais assados. Cheirava incrivelmente bem. Rosa faz a melhor massa de Nova York, declarou Marco. Melhor do que em restaurantes. Você vai fazer-me corar, disse Rosa, mas ela parecia satisfeita. Enquanto comiam, Sarah sentiu-se a relaxar. Apesar do ambiente elegante,
Apesar do peso da reputação de Vincent, isto parecia um jantar, uma refeição familiar normal, cheia de conversas e risos. Depois do jantar, Vincent sugeriu que tivessem sobremesa no jardim. Estava frio, mas ele tinha aquecedores externos montados, e o espaço era mágico. Luzes de corda penduradas acima e uma pequena fonte borbulhava num canto. Rosa trouxe tiramisu e chocolate quente. Mamã, este é o melhor dia, sussurrou Emma, encostada ao lado de Sarah. Estou feliz, querida. Marco e Emma correram pelo jardim a jogar um jogo elaborado que tinham inventado. Sarah e Vincent observavam do calor dos aquecedores. Obrigado por virem, disse Vincent. Sei que isto deve ser estranho para você. É, admitiu Sarah, mas fico feliz por termos vindo. Marco parece feliz. Ele parece, não é? A voz de Vincent estava espessa de emoção. Eu não o vejo assim desde que Helena morreu. Eu tinha esquecido como era sua risada verdadeira. Ele precisa disso. Conexão, amizade. Eu sei, mas como posso dar-lhe isso enquanto o mantenho seguro? Sarah virou-se para encarar Vincent. Eu não tenho as respostas, mas talvez a questão não seja como mantê-lo perfeitamente seguro. Talvez seja como deixá-lo viver enquanto é o mais seguro possível. Há uma diferença. Vincent ficou em silêncio, considerando isto. É o que Helena costumava dizer. Ela dizia que eu não podia trancar Marco fora do mundo, não importa o quanto eu quisesse. Ela estava certa. Como você faz isso? Vincent perguntou de repente. Você é uma mãe solteira a trabalhar em 2 empregos. Sua filha tem problemas de saúde. Como você não vive em medo constante? Sarah pensou nisto. Eu vivo com medo todos os dias. Tenho medo que Emma tenha um ataque de asma quando eu não estiver lá. Tenho medo de perder um dos meus empregos e não poder pagar a medicação dela. Tenho medo de não ser suficiente, de estar a falhar com ela. Mas você continua, porque a alternativa é deixar o medo vencer e eu não lhe darei esse poder. Eu escolho confiar que estou a fazer o meu melhor, que o amor importa mais que a perfeição. Vincent olhou para ela com algo parecido com admiração. Você é mais forte do que pensa. Eu não sou forte, sou apenas teimosa. Ele sorriu com isso. Talvez força e teimosia sejam a mesma coisa. Eles sentaram-se em silêncio confortável a observar as crianças a brincar. O ar da noite estava fresco, carregando o cheiro de rosas, ervas de jardim e os sons distantes da cidade. Sarah, disse Vincent eventualmente, quero fazer-lhe uma oferta e quero que pense cuidadosamente antes de responder. O estômago de Sarah apertou. Que tipo de oferta? Eu gostaria de contratá-la. Não como funcionária exatamente, como acompanhante para Marco. Alguém que possa passar tempo com ele, dar-lhe experiências normais, ser uma influência positiva. Vincent, eu já tenho 2 empregos. E eu pagaria o suficiente para você poder largar ambos. Você poderia se concentrar em estar lá para Emma e passar alguns dias por semana com Marco. Dê-lhe a atenção que ele precisa. A mente de Sarah girou. A segurança financeira que ele oferecia mudaria sua vida, sem mais turnos duplos. Sem mais escolher entre a medicação de Emma e as mercearias. Sem mais sapatos gastos e noites sem dormir. Mas a que custo? Eu não posso, disse ela baixinho. Não posso aceitar dinheiro de você assim. Parece errado. Por quê? Você estaria a fornecer um serviço, um valioso. Porque mudaria tudo. Marco não precisa de um acompanhante pago. Ele precisa de cuidado genuíno. Se eu começar a aceitar dinheiro de você, isso muda tudo. Vincent estudou o rosto dela. A maioria das pessoas aceitaria esta oportunidade. Eu não sou a maioria das pessoas. Não, concordou ele. Você certamente não é. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, Marco correu. Emma a segui-lo. Papai, a Emma pode voltar na próxima semana, por favor? Vincent olhou para Sarah. Isso depende de Sarah e Emma. Podemos, mamã? Perguntou Emma. Por favor? Sarah viu a esperança nos rostos das 2 crianças. Apesar de suas reservas, apesar dos avisos dos agentes federais, apesar de todo o instinto racional lhe dizendo para ir embora, ela não conseguiu dizer não. Sim, disse ela, podemos voltar. As crianças comemoraram, batendo as mãos umas nas outras. A expressão de Vincent era ilegível, mas Sarah achou que viu alívio em seus olhos. Eles ficaram por mais 1 hora,
as crianças a brincar, até Emma começar a bocejar. Finalmente, Sarah disse que precisavam ir para casa. Era uma noite de semana, e Emma precisava dormir. Michael levou-as de volta pelas ruas silenciosas. Emma adormeceu no carro, a cabeça no ombro de Sarah. Sarah olhou pela janela, observando a cidade a deslizar, e perguntou-se no que acabara de se comprometer. Quando chegaram ao prédio delas, Vincent estava lá. Ele viajara com elas, sentando-se no banco da frente com Michael. "Vou levá-las!" disse ele. Não foi uma pergunta. Sarah quis protestar, mas estava a carregar Emma, e Vincent pegou a sua bolsa sem perguntar. Eles subiram os 3 lances de escadas em silêncio. À porta dela, Vincent esperou enquanto Sarah a destrancava. Ela levou Emma direto para a cama, a colocando para dormir sem acordá-la. Quando ela voltou para a sala, Vincent ainda estava lá, a olhar as fotos na sua geladeira. "Você tem uma vida linda", disse ele baixinho. "Simples, talvez, mas cheia de amor. Nós nos saímos bem." Vincent virou-se para encará-la. "Sarah, preciso que você entenda algo. A oferta que fiz hoje à noite, eu quis dizer. Mas quer você a aceite ou não, você está sob minha proteção agora. Se precisar de alguma coisa, se alguém te ameaçar, se esses agentes federais voltarem, ligue para mim." A Sarah assentiu com a cabeça, demasiado cansada para discutir. "Ótimo", disse o Victor, dirigindo-se para a porta, mas parou. "O Marco perguntou-me uma coisa hoje. Depois de tu teres concordado em voltar para a semana que vem, perguntou se tu podias ser amiga dele. Não a ama ou a cuidadora. Amiga." A voz do Victor saiu rouca de emoção. "Eu disse-lhe que sim, mas estou a perguntar-te a mesma coisa. Tu podes ser amiga dele? Podes gostar dele sem te sentires obrigada?" A Sarah encontrou o olhar dele. "Eu já gosto, Victor. É esse o problema." "Por que é que isso é um problema?" "Porque gostar torna-te vulnerável. E eu já sou vulnerável o suficiente." Victor acenou lentamente. "Todos somos vulneráveis, Sarah. O truque é encontrar pessoas que não se aproveitem disso." Depois de ele sair, Sarah ficou deitada acordada na escuridão do seu apartamento, ouvindo a respiração suave da Sofia vindo do quarto. Pensou nas gargalhadas do Marco, nos olhos cansados do Victor, no peso de entrar num mundo que ela não entendia. Ela tinha cruzado uma linha naquela noite. Não havia como voltar à sua vida simples agora. A questão era se ela se iria arrepender. O telemóvel dela vibrou com uma mensagem. "Victor, obrigada por hoje." O Marco não parou de sorrir. "Eu também não." Sarah encarou a mensagem por um longo tempo antes de responder. "Eu também. Vemo-nos para a semana." Ela pousou o telemóvel e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, permitiu-se imaginar que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Mas na escuridão lá fora, um carro estava estacionado a observar o prédio dela. Dentro estavam o agente Marques e a agente Chen, a anotar a hora a que o Victor Romano saiu, documentando mais uma ligação entre ele e a Sarah. E a 2 quarteirões de distância, noutro carro, homens que trabalhavam para os rivais do Victor estavam a fazer as suas próprias anotações, os seus próprios planos. A Sarah não fazia ideia de que o seu simples ato de bondade estava a espalhar-se, criando ondas que em breve a engoliriam. Mas ela estava prestes a descobrir. 6 meses passaram como um sonho. Os jantares de sábado tornaram-se tradição. A Sofia e o Marco ficaram inseparáveis, fazendo videochamadas entre visitas, planeando aventuras. A Sarah viu o Marco transformar-se do menino quieto e retraído do banco para alguém que ria livremente e falava dos seus sonhos. O Victor também mudou. Começou a frequentar as sessões de estudo do Marco, a tomar o pequeno almoço com o filho, a estar presente em vez de apenas protetor. A Sarah vislumbrou o homem que ele tinha sido antes de a dor o ter endurecido. O FBI acabou por recuar, não encontrando qualquer prova de que a Sarah estivesse envolvida em algo ilegal. As famílias rivais, vendo a felicidade do Victor, optaram por deixar as coisas como estavam. Às vezes, a paz era mais inteligente que o conflito. Uma noite em maio, enquanto a primavera desabrochava em Lisboa, reuniram-se no jardim do Victor. O Marco e a Sofia perseguiam pirilampos, enquanto a Rosa trazia limonada.
Inscrevi o Marco na escola, disse o Vitor baixinho. A partir de setembro. Escola a sério, com outras crianças. Os olhos da Sara arregalaram-se. Vitor, isso é maravilhoso. Assusta-me, mas tinhas razão. A segurança não é apenas física. Ele precisa de viver. Ele fez uma pausa. Obrigada, Sara, por o veres quando mais ninguém o fez. Obrigada por me deixares entrar. O Marco correu, ofegante e feliz. Sara, olha, apanhei um. Ele abriu ligeiramente a mão, revelando o brilho suave. Faz um desejo, sussurrou a Sara. Marco fechou os olhos, sorriu e libertou o pirilampo para o céu que escurecia. Alguns desejos, percebeu a Sara, já se estavam a realizar. Tinham encontrado algo inesperado, não um conto de fadas, mas algo melhor. Tinham encontrado um lar.